Então, hoje é 14 de maio de 2020. Eu não sei o que tem exatamente nessa data, mas hoje eu já recebi duas coisas falando que algo acontece nessa data, mas eu não sei o que é. Uma data limite para alguma coisa. Se alguém souber e quiser falar. De qualquer maneira, estamos aqui no dia 14 de maio e a gente está seguindo um processo de... Quando a gente lançou a Vila 11 no começo desse ano, foi logo depois de um encontro que a gente teve várias famílias aqui, uma semana convivendo e criando processos, e desse encontro se abriu claramente, né? Foi um momento bem de transformador ali, e abriu claramente essa nossa possibilidade de criar um outro modo aqui de existência, de ocupação dessa terra, e aí foi surgindo a Vila 11. E quando surgiu, a gente lançou esse primeiro retrato que surgiu para a gente lançou, e aí começou a criar essa consistência para esse processo, e no meio de tudo isso surgiu a pandemia e surgiu esse outro modo de estar no mundo, que tem muito a ver com esse outro modo de estar no mundo que a Vila 11 começou a querer concretizar. E então, obviamente que tudo aquilo que a gente tinha organizado para acontecer antes da pandemia, a gente começou a rever tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Desde o que é a Vila 11, de como concretizar, de como sustentá-la, de como as pessoas chegarem, o fluxo financeiro, a gente começou a rever absolutamente tudo, inclusive se ainda tinha sentido a Vila 11. E de tudo o que se sustentou foram os princípios da Vila 11. Então a gente seguiu e aprofundou nesses princípios e chegou naquela roda da vida que a gente fez alguns encontros atrás, e como base, né, como estrutura desses princípios, e agora a gente está seguindo o encontro de hoje, mais 2 encontros para encerrar esse processo e abrir outro. Então, eu queria rapidamente fazer uma introdução aqui e abrir para a gente poder fazer uma interlocução, né, com mais tempo. A gente viu que, apesar do primeiro e o segundo movimento da nossa roda da vida ser tão concreto, ser tão possível para a gente viu que a gente lida com essa roda da vida, com esses 2 movimentos da materialidade e de estar no mundo como alguém pertencente a essa sociedade. A gente viu que tem um aspecto da nossa mente que lida com isso de uma maneira bem desconectada à natureza da mente. E essa natureza da mente é a natureza de toda a vida na Terra, de toda a existência de vida na Terra. Não é uma natureza da mente do ser humano, é uma natureza da mente da criação da vida. Então, a gente viu que, apesar de ter intimidade no primeiro e segundo movimento, a gente tem a natureza da mente que se relaciona com isso, e a natureza é aquela mente que quer... aquela mente tagarela, aquela mente que quer chegar a algum lugar, aquela mente que quer se qualificar, se classificar, que quer ser legitimado e que não quer olhar para a morte e que quer administrar a vida e que vai sendo determinado de fora. Quando alguém nos critica, a gente fica chateado, quando alguém nos elogia, a gente fica contente. Então,
a gente viu que é uma natureza, é um modo, né? É um aspecto, não é uma natureza, é um aspecto da mente que está muito ativo ainda e que não, ele chegou nesse limite, né? De não se sustentar mais. Isso quer dizer o quê? Ele começa a se autodestruir ao invés de sustentar e se alimentar. Então, quando a gente volta para esse primeiro e segundo movimento e muda o aspecto da mente e vai ficando mais próximo da natureza da mente, que é uma conexão, aí a gente vê que a gente volta para o primeiro e segundo movimento tão íntimo nosso de um outro lugar, de uma outra maneira e de uma outra perspectiva. E isso faz a gente liberar o terceiro e quarto movimento, que ainda é tão nebuloso para nós, porque esse terceiro e quarto movimento exige um aspecto da mente que a gente não está acostumado. E aí o que acontece? A mente que a gente, esse aspecto que a gente está tão acostumado, né, de controle, de garantia e tudo mais, vai entrar no terceiro e no quarto movimento querendo agarrar ele através do conhecimento, através da especulação, através de, bom, o que eu tenho que fazer para chegar nisso, nessa experiência, e eu topo fazer porque me faz sentido, né? E a notícia que a gente vem recebendo da natureza da mente, que é da natureza inteira da vida, é que a maior atuação da vida acontece quando a gente deixa de fazer, quando a gente para de fazer, não quando a gente faz mais alguma coisa de outra maneira. Então, deixar de fazer, parar de fazer, é um processo bem mais eficiente do que tudo que a gente vem fazendo para mudar a vida. Então, a gente vem fazendo muitas coisas para mudar de vida, e agora que a gente foi obrigado a parar de fazer muita coisa, a vida está mudando de uma maneira muito mais intensa. Então, a gente ali aprende uma grande lição, que é o parar de fazer, o deixar de fazer, libera algo muito mais consistente, muito mais potente, mais forte do que o fazer. Por quê? Porque quem está fazendo é um aspecto da mente que busca uma finalidade, que busca que finalidade de reconhecimento, de pertencimento, de ser aceito, né? E quando a gente deixa de fazer, a vida brota, tem um espaço que se abre para aquela vida que está ali o tempo todo e a gente não se dá conta, ela se abrir. Talvez muitos tenham tido a experiência, porque quando a gente começa a ficar em casa, a gente aproveita para arrumar, né? Para arrumar a casa, para organizar as coisas, para fazer aquilo que a gente nunca tem tempo de fazer e que quando você fica lá em casa fica mais claro que a gente tem que fazer, né? Muitos talvez tenham percebido que ao arrumar alguma coisa tão prática, tão concreta como arrumar um armário, separar tudo que não serve mais, enfim, ao atuar de uma maneira tão concreta, como aquilo mexe com outros aspectos nossos, como aquilo afeta a nossa vida e a vida das outras pessoas que estão em volta da gente. Então a gente vê que uma coisa que aparentemente era tão concreta, ela começa a ser um processo interno e começa a mudar alguma coisa dentro da gente. Daí a gente vê que esse processo interno, ele começa a nos abrir para ter outras perspectivas e outras percepções, então nos abre a outras conexões. E aí a gente começa a ver que não tem mais separação, que aquilo que eu atuo praticamente, pragmaticamente, eu vou lá, arrumo, faço coisas assim, checklist mesmo, bem práticas, são coisas muito relacionadas a processos internos. E aqueles meus processos internos começam a me abrir para um processo mais sutil e mais amplo no mundo e nas minhas relações. E aí a gente começa a entrar numa conexão.
né, naquilo que a gente chama de eterno retorno, que não é o que você faz exatamente, mas é como você faz e todas as conexões que você consegue abrir com aquilo que você está fazendo. Eu vi aqui que a gente está, nós estamos em 12 pessoas, então, e muitas necessidades de concretudes, né, a serem feitas, horta, arrumação, canteiros, organização, muita coisa concreta e prática. É muito óbvio a gente ver o quanto, cada vez que alguém vai lá e faz alguma prática, alguma ação muito concreta, né, arrumar o armário, plantar e tal, como aquilo mexe com, afeta aquela pessoa e afeta todos em volta. Deixa de ser simplesmente uma coisa prática, começa a ser uma coisa que mexe numa sutileza. E essa sutileza nos abre a outras conexões, onde você para de buscar pertencimento e você já se reconhece pertencente, porque tudo que você faz afeta a você e afeta aos outros, afeta ao mundo. E ali a gente tem aqui um acordo que tudo que é público precisa ser cuidado prioritariamente. Nem sempre a gente cumpre esses acordos, mas eles estão aí, que a pia não pode ficar com louça suja publicamente. Agora, se é privado, se está lá dentro da sua casa, do seu espaço privado, você pode até deixar, problema seu se você deixa a louça na pia suja. Mas eu reparo que tudo que a gente cuida do privado, tudo que a gente está fazendo ali no privado, que ninguém está olhando, afeta também a todos. Então, parece que já abriu um canal de público-privado que aquilo que você faz seja muito visível, aquilo que você faz sendo muito invisível, afeta diretamente a todos. E aí a gente começa, então, a perceber a sutileza e ter mais abertura para entrar no terceiro e no quarto movimento, que são mais sutis, né? Que são mais ligados a um estar no mundo, a como eu estou no mundo e não o que eu faço no mundo, mas como eu faço cada coisa que faço. Então, queria trazer essa introdução. Não sei o quanto cada um aqui olhou para aquela roda que a gente vislumbrou aqui, o quanto olhou para isso, ou teve insights, ou praticou alguma coisa. E queria deixar aberto aqui para a gente começar já uma interlocução e criarmos juntos esse encontro. Sim, a Carol aqui está colocando os tais ritos cotidianos o tempo todo. Cozinhar, limpar, cuidar. Então, quando a gente está ali fazendo esse cotidiano de cozinhar e não é mais você cozinhando, é o cozinhar, é uma coisa misturada, você e o cozinhar é uma coisa só, a gente começa a ter uma outra conexão com aquela experiência e se tornar outra pessoa e logo eu vou afetar o todo, né? Quando eu me torno outra pessoa. Inclusive, quando o caos vem também, ele é bem-vindo porque ele faz parte desse ciclo, né? Oi, Ana. Eu queria... Oi, Fábio. Diga lá, Antônio. Oi, Fábio. Oi. Tá com eco aí, tem algum microfone reproduzindo. Eu queria só afirmar, assim, como uma coisa que você falou me respondeu uma questão que apareceu hoje na minha cabeça de manhã. Eu tive que acordar às 5 da manhã e acordei agitado e aí, de repente, para me acalmar, assim, da turbulência da coisa, assim, eu resolvi meditar, né? Só que os primeiros minutos da meditação, é aquela meditação do Vipassana, então é 1 hora, né?
eu estava muito agitado e pensei, não vai funcionar, eu acho que eu vou parar de fazer meditação, sabe? Foi aquele momento assim que eu falei, e aí eu resolvi continuar porque no fundo eu sabia que sem entender o processo, o resultado era sempre bom. Só que eu não consegui até um momento da tua fala entender por que o resultado era bom, silenciando a coisa, ao invés de afrontar e resolver, ao invés de racionalizar o problema, né? E aí você falou que é porque o aspecto da mente que tenta resolver isso já está vencido. É alguma coisa que entrou num processo, né, de autodestruição, como você falou, né? Como uma doença autoimune, assim, né? A gente fez parte de um processo que resolveu muitos problemas ao longo da nossa evolução, né? Mas a gente chegou no momento em que parece que culmina aí a necessidade de silenciar mesmo esse aspecto da mente para abrir outro. E aí fez muito sentido isso para mim, porque era exatamente a resposta que eu procurava, né? Por que não afrontando o problema e silenciando ele se resolve, né? E foi exatamente isso. Antes da metade da meditação, eu já estava com tudo em ordem. E eu falava, mas eu não fiz nada para resolver isso, sabe? Então, assim, foi muito bom escutar isso. Fortaleceu o processo. Só isso. É que na nossa experiência de fazedores que somos todos, a gente realmente acreditou que as coisas precisam ser feitas para que alguma coisa aconteça. E realmente elas têm que ser feitas, mas é de onde ela está vindo, né? E a gente tem muito essa sensação de que se parar tudo, se a gente só silenciar, se a gente se conectar e alcançar alguma coisa que a gente vislumbra aqui e ali por histórias de pessoas que já tiveram essas experiências, o que é a natureza da mente antes desses aspectos que que a mente vai possibilitando, né? Que não vai acontecer nada, que a gente vai ficar, não vai acontecer nada. E na verdade não vai acontecer nada mesmo, para certos aspectos, mas vai tocar a vida, vai tocar a fonte da vida, né? Vai tocar um lugar de autoprodução e de autocriação, e toda a autoprodução e toda a autocriação transborda. Então, em vez de eu ir lá produzir um fruto, eu entro em contato com a produção de mim mesma, que inevitavelmente produz um fruto. Não talvez o fruto que eu esteja imaginando, pensando, idealizando, mas vai produzir um fruto. E esse fruto vai transbordar. Então, é um processo sempre indireto. Por isso que deixar de fazer é um processo que indiretamente te coloca para fazer um monte de coisa. Parece que deixar de fazer é não fazer nada, né? E justo a gente está fazendo, né? Está fazendo deixar de fazer. Parece um pouco paradoxo, né? Então, surge assim muita coisa para fazer quando a gente deixa de fazer. E o que surge para fazer é o que não dá para negar, assim. É isso que hay que fazer. Não é
não é um caminho já... faz muito tempo que a gente está vivendo assim, dessa maneira, onde a gente acorda cada dia e tem que organizar a rotina, essa rotina que se faz sozinha, né? com as coisas realmente necessárias para fazer. E eu vejo muito isso nas crianças, né? que não têm essa rotina, por exemplo, da escola. Então, elas têm que organizar seu dia, todo dia. Não tem o que fazer, não tem nada para fazer as crianças, mas não param de fazer coisas. E esse criar permanentemente. Então, essa é a impressão que dá, né? Quando a gente fala deixar de fazer. Deixar de fazer o que não é preciso fazer. Começar a fazer, por exemplo, na arte se fala muito do ócio criativo e parece que vou ficar deitado na rede até que a minha criação chegue, até que minha criatividade acorde. E a criatividade não é que está dormida, não é que está em coma. A criatividade está lá, mas hay que dar um espaço para ela se manifestar também. Então, é um pouco isso, digo, começa a surgir a necessidade. O fazer não é uma imposição. Não tem como não fazer. Então, acho que é um pouco isso. E quando alguém faz de uma maneira assim, por uma necessidade mesmo, é muito incrível como isso afeta a todo o resto. Porque é muito potente o que essa pessoa está fazendo. E então, é isso. O Alexandre coloca aqui, é verdade, a gente fala assim, eu não vou fazer nada agora, né? Em vez de dizer, eu vou fazer nada. Sim, mas esse aspecto, ele é tão singular, né? Ele passa pelas nossas percepções, que junto com... Porque quando a gente está com esse aspecto mental do fazer, do pertencer, do ser legítimo, do se adaptar, do conquistar o seu espaço, e tudo isso que a gente aprende como base da vida, né? Na vida você precisa se realizar, né? Você precisa ser alguém, como se você já não tivesse nascido esse ser, né? Que não te falta nada. Esses aspectos eles são muito singulares. Então, quando você está com uma mente mais tranquila desse aspecto tagarela, quando você está deixando de fazer um monte de coisa que não é necessário, enfim, e entra nesse lugar, de repente a harmonia começa a ficar mais clara. E você começa, porque como é projeção, tudo é projeção, você começa a projetar nas pessoas e no ambiente algo que te dá a sensação de equilíbrio, de que está tudo bem. Acontece que essa projeção é sua. Então, chega alguém de fora, ou chega alguém de dentro mesmo, alguém que está ali, e começa a achar que não está nada bem. Está tudo precisando ser reorganizado. Então, você não vai
conseguir porque você faz, porque você deixa de fazer e faz coisas conectado com aquilo que é necessário, você não consegue fazer com que o seu alinhamento seja o alinhamento do outro. Você não consegue transferir isso e falar, olha com os meus olhos. Você não consegue fazer isso. Você pode até convidar o outro a fazer isso de uma maneira indireta, mas impor para a pessoa olhar com os seus olhos é uma tirania. Então, não tem saída. Assim, se cada um não fizer o processo em si, o inferno, que é essa mente tagarela e que não para o tempo todo de atazanar, ela vai continuar, não interessa o ambiente que for. Claro que tem ambientes que convidam essa mente tagarela a se aquietar, mas não é porque esse ambiente convida que essa mente vai aceitar o convite. E tem outros que faz com que aquela mente que já está mais acostumada a aquietar, ela fique com menos espaço para isso. Mas também não quer dizer que é determinado de fora. Então, como a gente está falando aqui de um aspecto, de uma criação, de um espaço para ser coletivo, esse espaço coletivo, por mais que a gente, cada um faça um processo dele, um processo de integração com ele, a gente sempre vai enfrentar a percepção do outro porque é diferente da sua. E aí? Quando chega nesse lugar onde você enfrenta a percepção do outro que é diferente da sua. Porque não é que tudo pode. Se o outro pega e fala assim que eu sou, ou assim que eu gosto de fazer, ou para mim não me interessa, sei lá, ter a louça limpa, porque no dia seguinte eu não me incomodo de vir aqui limpar, e o outro fala, não pode ter a louça suja, porque o outro vai chegar antes de você e vai precisar ter a pia limpa. E aí, duas visões opostas essa é uma questão bem prática, né? E bem concreta para a gente a gente vai compondo essa minha pergunta. Cortou, minha Ana, sua fala para mim aqui. Cortou para mais alguém? Você não me ouviu, Kátia? Não te ouvi, Ana. Tá. Eu trouxe uma questão bem... Só para a gente não achar... Está cortando. Está cortando ainda? Espera aí. Vamos ver se restabelece. Pronto. Agora, vê se está me ouvindo melhor. Sim, tá. Sim, agora sim. Então, eu estava muito... como a gente quer sempre buscar uma solução, a gente tem um aspecto mental, aprendeu a ter um aspecto mental que busca a solução, e aí a gente quer buscar a solução mais... Fala, bom, qualquer solução, qualquer problema é simples. Como é que a gente faz para resolver qualquer problema numa vida comunitária, numa vida onde você tem público e privado bem ativo, né? A gente põe regras, onde todo mundo combinou alguma coisa e cumpre essas regras e não vai ter problema. Quem aqui já viveu desde na casa da mãe e do pai, a república de estudantes, a comunidades, e sabe que isso não funciona dessa maneira, porque a gente está o tempo todo experienciando um aqui agora e ficar preso a regras parece que vai contra o fluxo. Então, a gente já sabe que isso não funciona. Então, cada um toma consciência
e faz aquilo da sua consciência, assume, né, aquilo que está fazendo. Aí a gente vê que não funciona, porque a consciência de ela não é o suficiente, que ela se opõe e que precisa ocupar o mesmo espaço. E qual é que vai ganhar? Quem tem mais força, quem tem mais dinheiro, quem é mais velho, quem é mais bonito, quem fala mais alto, quem é mais bravo? Quem vai ganhar esse lugar, né? Então, a gente vai ver que nessa mente dualista, nessa mente da separação, a gente chegou nesse limite do negativo, da autodestruição, porque ela não resolve. A gente não vai ter solução, a gente não tem solução na dualidade desse convívio amplo e intenso do público e do privado que a gente vai ter que encarar, porque essa mudança, essa separação, né, parece que esse momento que a gente está vivendo da história da humanidade, da Terra, onde vai cada um para o seu canto e vai morrer de saudade do outro, e também vai cada um para o seu canto e vai lidar, está todo mundo de uma maneira ou de outra, mais próximo, a meia distância, mas está todo mundo vivendo o processo de mortes, todo mundo conhece alguém que morreu nesse momento, e desta maneira, né, de morrer tão difícil, onde a gente morre por falta de ar, morre por falta de assistência, e morre sem poder se juntar todo mundo para chorar junto essa morte, para poder viver esse luto juntos, enfim. E tudo isso, óbvio que está ressignificando a vida. Não tem como a gente não viver uma grande ressignificação quando a morte está tão perto assim. Ontem a gente falou sobre morte no encontro da jornada da travessia, e aí a minha filha adotou 2 pintinhos e um deles morreu justo ontem, né? Mexeu completamente com a vida dela, com a maneira dela pensar, de se relacionar, começou, o que agora eu vou fazer para o outro pintinho que está aí? Enfim, muda, afeta demais, né? E ela não faz nenhuma semana que ela tem esses pintinhos que ela está cuidando, então, e já afetou tanto. Imagina quando morre essas pessoas que estão aí do nosso lado uma vida inteira, né? Então, o que eu estou trazendo é isso, questões muito concretas para esse aspecto mental, em outras não, elas não coexistem. Vou deixar essa pergunta aberta para a gente desenvolvendo. Você queria falar? Repete a pergunta. Ana, cortou. Nas suas perguntas está cortando. Olha só, está cortando. E agora? Voltou a estabilizar? Sim. Eu recebo aqui a mensagem que está instável. Tá, a pergunta é uma pergunta aberta. Como é que a gente vive, coexiste, ocupa o mesmo espaço público ativo como uma cozinha e consegue viver de uma maneira criativa e criadora, aonde na mente dualista não tem solução, porque não é uma regra prévia, não é a base de força, de poder que vai se estabelecer como é que se vai usar essa cozinha. Né? Então, a Fernanda coloca, com amor e respeito pelo outro. Para um, amor e respeito significa uma coisa e para outro outra. Assim, não tem frase que vai nos salvar disso. A gente realmente vai ter que mudar a nossa mente para poder viver essa experiência. Fala, André. Tá, vou falar aqui. Na verdade, eu estava com uma fala aqui, querendo partilhar, só que na hora que o Fábio estava falando, né? Aí você trouxe para essa vivência da louça.
Mas eu vou voltar para o que eu estava pensando aqui, querendo falar, porque eu acho que, quer dizer, porque eu quero acreditar que os quadrantes vão se misturar e o que eu estou pensando aqui vai servir também para isso que a gente está falando agora. Eu entrei aqui num processo de escrita, né? Eu fiquei pensando no início, assim, né? Como é que a Ana vai fazer 3 encontros por semana? Cara, segunda tudo bem, quarta tudo bem. Vai que na sexta-feira não está afim de falar, mas está marcado lá, né? Então tem uma dimensão de liberdade e de compromisso. Quando você estabelece um compromisso para você, de alguma maneira tem que ir, né? E aí você se cria nos passos que você está indo e nos passos que você está fazendo, né? Então, talvez isso sirva para a louça também, né? Mas o que acontece comigo foi assim, né? Eu estou escrevendo, a cada fim de encontro lá da jornada, eu estou escrevendo um texto, né? Então, nos primeiros, era assim, às vezes eu acordava de manhã e vinha uma inspiração, assim, né? De uma história que pudesse ser um enredo para ir colocando os conteúdos do que está rolando. E à medida que vou escrevendo, as coisas vão entrando, as histórias vão se encaixando e eu vou escrevendo com muita alegria. Só que aí, acho que lá pelo 4º texto, a hora estava chegando, não estava vindo inspiração nenhuma, estava batendo aquele peso do compromisso, caraca, voltei para o mundo acadêmico, né? Tem que entregar no prazo o negócio. E fiquei lembrando também de muitos escritores de jornal, né? Aqueles colunistas que escrevem todo dia, cara. Eu lembro do Rubem Braga. Quantas crônicas do Rubem Braga eram assim, sobre a folha em branco? O cara não tinha nada para falar, não sabia o que falar, então ele falava sobre a folha em branco. E esse problema da falta de inspiração. Mas o compromisso ele entra aí como um empurrão, né? Assim, não tem como correr. Então, aí eu sento aqui e começo, né? Quando eu vejo, eu estou num blá, 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 repetindo muito do que a Ana falou, e eu estou querendo criar uma coisa, quase que reproduzindo a palestra dela. Não está certo. Aí eu vou buscar outra inspiração. Aí eu vou para uma amiga que está escrevendo junto, vou lendo e tal. Tá aí, mas aí tem hora que algo acontece. E aí é isso. Eu não sei de onde vem. Talvez aí vem de uma letra de música. Aí é isso, abre um espaço que eu não sei explicar como e entra assim um raio de inspiração, que é uma ideia, um lampejo, né? É uma ideia. Então, a amiga falou assim do conto das 3 meninas que corriam atrás do vento. Eu falei, pronto. Vai ser esse o enredo que quem vai ler não sabe, né? Quem vai ler acha que, nossa, que coisa bem enredada. Mas não, eu estava com o texto todo pronto, mas faltava um enredo. Aí quando entrou o enredo, pronto, aí o texto fica lindo. Quer dizer, na minha leitura, né? Eu sou um leitor também do que eu escrevi e gosto, né? Então, esse toque da arte, né? Que vai compor aquele enredo, que depois ali eu vou encher o que eu quiser, né? Que vai envolver a pessoa que vai ser o conteúdo, mas esse toque da arte necessita dessa abertura. E essa abertura precisa vir de algum lugar que eu tenho que parar de insistir. Então, acho que conecta com o que a gente está falando, que é assim, né? Então, estou sentado aqui escrevendo, então estou lá e eu começo a ver que eu estou no modo produtivista, né? Estou aqui escrevendo e tal, conectando as ideias, vendo isso aqui está ficando chato. Então, em algum momento, eu tenho que desconectar, desligar esse modo para que possa acessar outra coisa. Então, é engraçado. Eu não imaginava que isso fosse ter a ver com a história da louça. Mas tem tudo a ver, né? Então, eu me lembro, está sendo muito engraçado ouvir você, Ana, falar sobre louça, porque uma das coisas mais marcantes na minha vida aqui foi eu voltar do Himalaia, falando assim, não, lá não precisa lavar louça. Se a louça ficar suja, é problema, cada um que se vire com os seus julgamentos. E você falava muito isso, falava assim, eu até gosto, o pessoal fica até de noite fazendo bagunça, chego de manhã cedo, a cozinha está um caos. Eu tenho que lidar com isso. E aí você foi descobrindo que é até bom, terapêutico para você ficar lavando louça. Aí agora eu começo a ouvir você falar que a louça é um combinado aí que aconteceu, mas é isso, de onde que nasceu. Então, voltando, né? Então, assim como eu me determinei
que eu quero escrever 3 textos por semana e vou ter que lidar com a minha falta de inspiração, imagino que algumas vezes alguns de vocês aí vai se arrastando até a cozinha para lavar a bendita louça. Só que ali, de repente, pode surgir um espaço de criação, de olhar ali para aquilo que está ali e surgir uma presença bonita, né? E amorosa. Então, é isso. Sim, não só tem a ver com isso, né? Do lavar-louça, como tem a ver com o que o Batone trouxe, o que você falou, André, como tem a ver, como também começamos um encontro hoje, que tem coisas e o tempo vai passando e chega uma hora que você tem que fazer, tem que arrumar as coisas que estão ali há muito tempo para serem arrumadas. Mas quem é que faz? Essa é a questão. Mas vamos seguir aqui com as mãos levantadas. Márcio? Ana? Bom dia, pessoal. Quer Tudo falar? bem? Eu quero. Sim. Acho que a primeira vez que eu falo no grupo. Eu sou da Ilha Bela. Vou me propor aí a pensar nessa resposta da pergunta que você fez. Mas a pergunta, ela também, a forma como a mente olha para os conflitos, né? Como se essa resolução ela dependesse das pessoas que estão diretamente envolvidas com o caso, né? Quem não quer lavar a louça e quem está incomodado com quem não quer lavar a louça. Mas quando a gente está falando de uma comuna, a resolução dessa questão, ela não passa só por essas duas pessoas ou pela forma como a mente delas reconhece o conflito. Ela passa pela observação de todos. E talvez a solução vá nascer da comuna e não das duas pessoas diretamente em conflito, né? Eu gosto do começo da conversa, veio muitas coisas na minha cabeça. E eu acho que a forma como a gente se relaciona socialmente hoje, né? Ou a forma como a relação social está posta para a gente, né? Através dos modelos econômicos e das questões político-religiosas e como isso molda a nossa forma de observar a realidade, a gente acaba valorizando demais o trabalho que a mente tem em fazer esse reconhecimento, né? E para mim, eu acho que a questão toda é a gente oferecer para a mente qual que é o verdadeiro valor que ela tem diante do processo de observação da realidade. A mente ela é só um instrumento, é um instrumento dualista mesmo, ele é um instrumento binário, ela serve para isso, e ela nunca vai deixar de fazer o trabalho dela, né? O problema é o valor que a gente dá para a observação que a mente faz da realidade. Mas se a mente é um produto, né? Porque a mente ela na minha forma de ver a coisa, ela é um produto de uma interação entre o físico e o etéreo, vamos dizer assim, né? Ela só é capaz de reconhecer da realidade uma fração dela, que é a fração objetiva, vamos dizer assim, né? Daquilo que os órgãos dos sentidos que fazem esse reconhecimento, né? Como a gente recebe as informações que a nossa conjuntura, que o nosso entorno traz para a gente e processa elas em duas informações simples, se aquilo ameaça ou não ameaça a minha existência, né? Então, eu acho que a gente fez ao longo do desenvolvimento da nossa espécie, né, da humanidade em si, foi dar um valor para esse reconhecimento mental muito maior do que o valor que ele deveria ter, né? Então, por exemplo, quando eu penso num processo de meditação, eu nunca penso num processo de tentar silenciar a mente, mas eu penso num processo de tentar oferecer para ela o valor que ela tem. Então, os zumbidos que a mente me oferece, elas não podem ser maior do que a minha consciência, né? Que aí eu acho que a gente encontra essa consciência no processo de integralidade mesmo, né? Essa coisa de estar íntegro nas suas ações. E é justamente esse exercício que fortalece a sua própria informação. E aí eu penso que pessoas que estão nesse ímpeto de estarem íntegros,
né, na sua existência, eles têm uma tendência natural, porque faz esse reconhecimento, né, de que qual é o valor que o que a mente está oferecendo para ele tem diante daquilo que é realmente a realidade, né? Que isso é tão importante para o fortalecimento da nossa própria informação, que naturalmente surge o ímpeto de você respeitar também a informação do outro, né? Então, calma, se eu reconheço que eu olho a realidade singularmente, a minha maneira, e tento responder a isso sempre de forma íntegra, né? Integrando o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço. E é óbvio que, por ser um ser humano e estar em convívio com outras pessoas que têm outras percepções, eu vou me pôr indefectível, eu vou me pôr defectível nesse convívio, porque a variação do que eu faço ou deixo de fazer não depende de mim, depende das múltiplas formas que se olham a realidade que estão à minha volta. Então, aí nasce naturalmente também a empatia de receber a informação que o outro está trazendo, né, que você está espelhando no outro. Eu acho que isso não vai fazer a gente deixar de sentir os sentimentos, né, de ter raiva, de ter medo, de se sentir injustiçado, mas, ao mesmo tempo, também abre um espaço para que isso possa ser harmonizado comunitariamente de uma forma muito amorosa. Então, eu acho que a solução desse conflito, ela justamente nasce do ímpeto de todos estarem vivendo de forma integral, né? E entendendo que talvez a resolução ela não vá nascer das pessoas que diretamente estão se sentindo conflitadas. Estou muito feliz de estar com vocês. Então, só queria só falar uma coisa. Aqui o Márcio ele ampliou o conflito para outro aspecto, porque aqui eu tinha trazido uma coisa prática, né, da louça, e ele trouxe um outro aspecto que também pode ser conflituoso. E aí eu vou dizer que a mente é a causa. Ela não é produto, ela é a causa. Ah, e agora? Quem é que vai estar certo? Como é que a gente vai lidar com perspectivas radicalmente diferentes quando alguém acha que a mente é produto e outro alguém acha que a mente é a causa, né? Eu estou levantando esses conflitos que a gente vê, uma frase pronta, feita e linda como essa. Se todo mundo tiver íntegro, se todo mundo tiver alinhado, não vai ter problema. Só que o alinhamento que é alinhamento para um não é alinhamento para o outro, né? Não estou falando do que você falou, Márcio, eu entendi você. Tá. Mas eu só estou trazendo porque você trouxe um aspecto que poderia, que se a gente quiser, a gente vai viver de uma maneira com conflito, porque para um deixar a louça até o dia seguinte está bom, para outro não. Para um, a mente ser produto tá bom, e para outro, não tá bom que a mente seja produto. Então, não vamos dar resposta, assim. Quer dizer, cada um pode dar a resposta que quiser, mas agora não sinto que é o momento de trazer a resposta, mas sim de ampliar, deixar mais amplo o conflito, né? Eu acho que a gente começou falando de fazer o necessário, né? De não fazer por fazer, né? De que a gente começar a fazer o que realmente é necessário. Então, o que é necessário para cada um, né? É um tema assim muito complexo, né? Talvez para conciliar todas esses quehaceres. Mas, por exemplo, alguém foi e revitalizou a horta. Eu acho que não cabe a ninguém, pelo menos ninguém aqui fez isso, de pegar uma enxada, ir e detonar a horta e falar, não, vou fazer uma quadra de bochas. Bochas. Faz em outro lugar. A cozinha,
assim como ninguém desfez a horta, ou assim por uma necessidade, foi e fez uns canteiros lindos, onde está cheio de lavandas, e ninguém foi e cortou as lavandas, ou pisou nelas, e estragou todo o canteiro. E ontem, a Rose, que é uma das pessoas que está morando aqui, ela tomou uma atitude essa semana de se fazer cargo assim, de seu olhar ficar na cozinha. E ontem ficou das 11 da manhã até 6 horas da tarde arrumando a cozinha. Realmente não dá hoje para entrar à cozinha, cozinhar e deixar tudo sujo. Não dá. E é uma coisa assim, é uma sensação, é um necessário. Não posso assim passar assim pela decisão de uma para todo mundo ligada com o contexto que a gente vive, que se você deixa comida aqui, no outro dia tem bicho, a gente está morando no meio do mato. Então, eu volto um pouco que quando a gente o que prevalece é o que se sustenta. O que se sustenta verdadeiramente. E em um lugar onde 12 pessoas tem dias onde não todo mundo come no mesmo horário, não todo mundo gosta da mesma comida, e onde todo mundo quer cozinhar, não dá para ser de outra maneira. E tem uma pessoa que tomou uma decisão, porque eu acho que, utilizando a cozinha como exemplo, deixar as coisas onde você sabe que é uma cozinha comum, não é só a cozinha privada, onde você está compartilhando, deixar a louça na pia não é uma decisão, não é estar conectado com o que com o necessário. Então, uma pessoa tomou essa decisão, tomou uma decisão de como organizar a cozinha. E alguém pode pensar, poxa, eu gostaria mais que as colheres estivessem aqui. Tá, em função dessa organização, pode fazer mudanças, mas não dá para ultrapassar pela visão do outro, pela atitude, pela criação do outro, né? Isso é uma visão assim muito particular, mas eu vejo que essas coisas se sustentam. E não tem problema em chamar a atenção de alguém e falar, olha, vê como está isso aí. Vamos manter a cozinha dessa maneira, e o que vem, o que você recebe, é muito gratificante, sabe? Chegar para cozinhar e não ter que primeiro começar a lavar tudo, ordenar tudo. Então, se cria um campo assim muito convidativo para cozinhar. Quando você entra na cozinha e vê tudo arrumado e limpo. Então, não tem como voltar para trás, porque isso se sustenta por si só. E não sei. Eu queria. Tem umas pessoas aqui com a mão levantada, só quero falar uma coisa antes.
talvez chocante. Não sei se todo mundo que está aqui está acompanhando desde o primeiro encontro. Se não, é bacana voltar lá para entender de onde eu vou falar agora. A gente está falando de um lugar que não cabe soluções dualistas. Então, o que não cabe? Bom senso, senso comum, regras, controle, garantia, combinado, acordo, tudo isso não cabe. Você pode até usar essas palavras, fazer tudo isso, sabendo que isso não é fixo, que isso não está controle nem garantia de nada. Então, a gente não está apostando nas pessoas boas. Aqui são todas pessoas boas que estão aqui no encontro, e você fala, as pessoas são boas. Se ela fizer alguma coisa ou outra, com certeza está vindo dessa pessoa boa. Então, é diferente, né, de alguém que está fazendo alguma coisa para sacanear. No dia a dia, no convívio, na integração, isso não sustenta. Ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, ser uma pessoa de bom senso, de senso comum. Isso pode, às vezes, levar para um aprisionamento de uma pessoa que começa a se sentir amarrada, que começa a querer fazer o que o outro vai reconhecer você como uma pessoa equilibrada, como o outro vai te reconhecer. Então, só piora. Se a gente chega no melhor dos mundos da mente dualista, para o mundo criativo e criador, só piora. Estou falando uma coisa bem radical, e se alguém não acompanhar, pode voltar lá nos encontros para poder ver como é que isso foi se desenvolvendo e também depois trazer essas questões para a gente conversar junto, né? Eu acho que a Vijaya estava aqui com a mão levantada há um tempão. Na verdade, vocês mesmos vão abrindo aí o microfone e falando. Quem quiser falar. Ana. Diga. Fala. Estão me ouvindo? Eu vou deixar meu vídeo desligado. Sim. Por conta dessa conexão, tá? É interessante ouvir tudo isso, porque assim, na minha experiência, eu tenho observado como que esse espaço público dentro do privado, que é a cozinha, nesse momento de isolamento, né, eu sentimos assim, onde todos estão em casa, como que realmente a gente consegue perceber, inclusive, essa grande dualidade que a gente traz nesse paradigma mesmo, que a gente está tentando transcender. Que eu lembro até uma fala do Alexandre em algum dos encontros, ele falando como que é trabalhoso passar desse primeiro e segundo quadrante, né? Saindo dessa mente dualista, mas trazendo para essa questão da cozinha, na minha experiência, eu tenho visto que todos estão em casa. E eu, na minha mente dualista, sempre esse reconhecimento do trabalhar na cozinha, do fazer, né? Eu já me observo nesse sentido dessa mente dualista. E quando vem para esse processo, por exemplo, aqui em casa, a cozinha tem isso que o Fábio falou e trouxe, é necessário. O que é necessário fazer, né? E às vezes você se perde. O que é necessário fazer? Se você está fazendo para ser reconhecido ou se você está fazendo por ser necessário mesmo. E aqui a gente fez um quadro nesse processo, porque estava para mim uma prisão. Eu, por já estar nesse processo, porque estar em casa já é a minha vida hoje, né? Então, eu cuido da casa, eu cuido da comida, né, do alimento, lavo a louça. Então, chegou nesse processo onde todos têm que fazer, né? Que também tem que participar, surgiu um conflito. E aí, a partir desse conflito, isso que você traz essa pergunta, eu já venho me perguntando há um tempo como trabalhar nesse grupo em casa, que hoje está dentro de casa e que tem que dividir esses processos domésticos dentro do público, né? Que é a cozinha, é o banheiro, né? E aí é interessante porque eu venho me fazendo também essa pergunta e observando, porque cada um quer fazer de um jeito, um pensa, eu não preciso, mãe, não preciso lavar a louça agora. E eu quero que a louça seja lavada logo depois que suja alguma coisa. E aí falei, então tá, então vamos fazer um negócio, vamos colocar um quadro e vamos colocar regras.
não, aí colocamos a primeira regra, então tudo bem. Quem vai ajudar no almoço tal dia, né? Quem vai cozinhar não vai lavar, né? Isso, coisas que não existiam, não funcionou. Aí veio uma outra ideia. Então nós vamos fazer de outro jeito. Vamos colocar, definir quem vai fazer o quê. Agora, sem ninguém vir e querer assim, tá, eu posso te ajudar a fazer isso. Criar como diz, o bom senso. Só que isso não deu certo. Aí o quadro ficou em branco. O quadro ficou em branco e eu só coloquei até uma frase que você colocou nos encontros, que é quando, como é que é? Ajudar, quando eu me ajudar a mim, ajudar aos outros, e aos outros, até eu coloquei, como é que é? Cuidar de todo é cuidar de si, cuidar de si é cuidar de todos. E deixei lá no quadro. E aí, o que foi que aconteceu? Porque, na verdade, eu comecei a me observar, porque todo conflito que eu estava trazendo é porque eu quero a coisa tudo limpa, eu quero organizada, eu quero que alguém me ajude a fazer o almoço. Se eu fizer o almoço, eu não quero tem que ter outro para lavar. E aquilo da sensação de encontrar realmente tudo limpo para você fazer, inclusive o processo do alimento, é muito bom. Mas é algo que eu já trago de mim, da minha casa, da minha mãe, né? Então, toda essa organização. E, de repente, chega esse momento onde eu me dou com a minha filha, pensa de um jeito, a outra pensa do outro, meu marido pensa do outro. E aí, eu falo, e agora? Como é que a gente vai fazer esse processo? E é interessante como a cozinha me traz essa sensação, porque tem hora que eu não quero cozinhar. É o que o André trouxe. Nossa, hoje eu não estou com vontade de cozinhar, mas ninguém quer cozinhar. Aí eu falei, então tá, a gente não vai ficar, sei lá, come uma fruta, cada um se vira. Só que chega um momento que bate a fome, bate aquela fome. Aí eu falei, tá, então quem é que vai cozinhar agora? E aí começa a gerar um estresse, porque na hora da fome tá todo mundo estressado. Eu falei, bom, gente, então, aí quem vai? Eu vou e me sinto na obrigação de fazer para que tudo fique harmonioso. Aí depois desse processo todo, eu falei, mas gente, mas não é assim. Por que eles não conseguem entender que também eles podem ir lá e fazer? Né? Então, assim, está sendo um processo muito interessante, apesar de fazer parte da minha vida, todo esse processo do cozinhar, do fazer, mas como realmente trazer esse processo onde cada um pensa de um jeito, sente de um jeito, faz a comida de um jeito, às vezes não coloca o sal, né? Às vezes esquece porque não está no hábito e fala, pô, deveria ter temperado melhor, não sei, alguma coisa assim. Mas está sendo uma grande experiência, porque é nítido ver realmente esse modo de ver do outro muito singular dentro de casa, sendo suas filhas, o seu marido. Não sei, mas está sendo uma experiência muito forte para mim. E o ambiente cozinha, do fazer o alimento, né, é realmente uma experiência que mexe com todos. Eu acho que assim, essa questão de dentro de casa, hoje, o processo, inclusive, do fazer a comida, né, que em várias outras pessoas a gente ouve falando como é difícil ir para a cozinha, o que vai fazer, mas a relação, porque traz mesmo todo mundo para esse momento, sabe? Então, eu realmente estou pensando, eu fico também me trazendo e me observando nesse processo de como se relacionar nesse espaço público, privado, dentro da sua própria cozinha. Porque cada um realmente pensa começa a te cutucar. Que eu falo assim, cara, mas por que eu quero que seja desse jeito? Né? Eu falo, tudo bem. Aí alguém me fala assim, mamãe, minha filha, mamãe, por que você se preocupa tanto em ter que deixar a louça limpa agora, depois que você terminou de comer? Aí eu paro, eu penso, é mesmo. Aí eu paro, aí tem um dia eu experimento. Quando eu experimento, me dá uma vontade de ir lá e fazer e lavar, porque eu não consigo ver. Eu não consigo, aí eu vou lá e faço. Aí depois que eu faço, eu falo, mas por que eu fiz? Então, assim, está sendo uma grande experiência para mim nesse processo, desse momento onde todos estão em casa. E a história, não, agora eu não posso, né? Aí eu falo, gente, ei, vamos ver vamos nos reunir aqui, vamos ver o que fazer. Ah, mas agora eu tenho algo para fazer. Ah, não, agora eu vou ali. Ah, mamãe, agora eu estou cansada. Então, é muito trabalhar isso. Bom, está sendo uma experiência. É o que eu estou vivendo sim, hoje. Sim, olha só, essa é a questão. A gente chama isso de trabalho, né?
esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Sendo que você descreveu um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, a gente fica tentando melhorar, porque ele está ruim, né? Porque é um ciclo vicioso, onde a gente se vê o tempo todo no lugar que a gente, às vezes, não gostaria de estar, ou que critica, ou que fica incômodo. E aí a gente fica dentro desse ciclo vicioso. Então, toda a sua narrativa apresentou isso. Apresentou qual é o ciclo vicioso e todas as soluções que faliram e agora ainda a pressão de falar, bom, mas eu tenho que me trabalhar. Só que a gente está se trabalhando no ciclo vicioso. É esse o ponto de partida. A gente vai continuar acreditando que existe esse aspecto de vida como a gente aprendeu a ter, que a nossa mente ela só é capaz de viver com esse aspecto mental. E pronto, e vamos administrar isso, vamos melhorar o que está ruim. O que está ruim tem que ser transmutado, e aí depois, quando estiver bom, aí dá para melhorar. Então, é justo essa passagem que a gente vem trabalhando e talvez agora a gente possa entrar cada vez mais em processos práticos. Essa passagem, sair do ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso, né? Não tem solução mais no ciclo vicioso, porque a gente já gastou todas elas e todas já faliram. E a gente já chegou num lugar de autodestruição delas. E qual que é a autodestruição? Romper a relação. Isso é uma autodestruição. Se nós somos seres vivos que nos autocriamos em relação, quando eu rompo uma relação, eu não estou dizendo de escolher se separar, de viver em outro lugar, de mudar a relação. Mudar a relação é uma coisa, romper é outra. Quando a gente rompe a relação, a gente está se autodestruindo. Porque aquilo que me fez romper a relação, eu carrego dentro de mim, indo para outro lugar. Essa a questão. A gente, como é um assunto importantíssimo esse, né, de ampliar essa percepção e de mudar de paradigma e não ficar trazendo ferramentas para poder melhorar o que está ruim, a gente vai continuar isso no próximo encontro de uma maneira aprofundando e responsável em relação a essa pergunta que eu estou deixando aberta. Mas temos tempo ainda aqui. Bárbara, Vijay, a Juliana, que está aqui de mão levantada, vocês ainda querem falar? Fiquem à vontade. Oi. Ai, acho que começamos a falar junto. Tá, fala aí. Obrigada. Bom dia a todo mundo. Obrigada. Eu queria colocar um elemento que eu venho pensando bastante. Quando a gente chega nesse lugar, né, do o fim da linha, né, o negativo, eu fiquei pensando no fim, que é o começo, né? E que a gente tem falado muito como construir, né, esses recomeços. E tudo isso que vem sendo trazido, né, e especialmente hoje, né, do viver em grupo, né, viver no coletivo, eu vejo que a gente procura muito, eu estou falando por mim, né, mas eu vejo que é uma coisa bem comum, a gente vai procurar em referências que são muito bacanas, né? Então a gente vai procurar em filosofias indianas, tibetanas, chinesas, e não estou querendo dizer que nada disso não teria que ser procurado, mas a gente não está procurando onde é o nosso começo, né? Que são os povos indígenas dessa terra. E eu tenho pensado muito nisso porque me dá... chego a ter pena quase de mim mesma, né? Por conhecer tão pouco dessa referência, né? Que são pessoas que estão há muitas gerações construindo esse viver coletivamente, né? Então, eu só queria colocar esse elemento, assim, que a gente acaba indo procurar em várias referências que
acho que têm que ser procuradas, né, que trazem elementos, mas a gente nunca está olhando para onde que é o nosso princípio, né? Quando a gente chega nesse fim da linha, a gente acaba não olhando para o princípio, que são os povos originários aqui desse território onde a gente está, que não é por acaso que a gente está aqui, né? Então, eu só queria deixar isso como mais um elemento, né, para a gente pensar nisso tudo. Obrigada. Oi, tudo bem? Obrigada a você, é muito inspirador. Só trazer isso é realmente muito inspirador, Juliana. Eu acho que a gente tem que te ouvir mesmo. Gostei muito de fala, Vijaya. Bom dia. Então, é a minha primeira vez que eu estou falando aqui, né, no grupo. E, enfim, eu acho que eu estou um pouco ansiosa também, né, que está borbulhando aquela vontade. Ai, meu Deus, quero muito ir para lá, né, ir para aí, no caso. E eu morei na comunidade lá, Oshachana, por 12 anos. E eu saí já tem 3 anos. E desde que eu saí de lá, eu falo, eu vou ficar um tempo na Ana Tomás, né? Era uma coisa assim bem certa assim, né, para mim. E aí quando eu vi que você estava criando uma comunidade, eu falei, chegou a hora. E eu estou morando em Natal agora. E aí eu não sei nem se é o momento agora, né? Porque você estava trazendo outras coisas, né, da louça, e que eu acho super válido a gente conversar tudo, mas que também é muito das pessoas que estão no local que vão criar, né, as coisas, né? Enfim, é muita coisa trazer a consciência, né? Mas voltando assim à coisa da minha história, eu tô com muita vontade, assim, eu senti no meu coração que eu quero ir para lá e quero criar junto, né? Mas eu queria saber, assim, porque eu preciso ver coisas práticas mesmo, sabe? Começar a vender coisas que eu tenho aqui, eu tenho que levar o quê, quanto que é, enfim, tem casa para morar ou eu tenho que construir, tudo isso para mim. Aí eu não sei se eu estou atropelando, tá? Um pouco aqui com essas perguntas, mas é o que Sim, está assim. Você assistiu os outros encontros da Vila 11, Vijaya? Eu assisti a maioria. Ah, então, a gente, depois que a gente já tinha, né, um início prático, concreto, para poder abrir para as pessoas virem, isso tudo mudou quando a gente né, começou a viver de outra maneira e se tornar outro ser humano. A Terra chamou isso claramente. E então a gente está trabalhando esses encontros nos princípios da Vila 11 e depois que terminar esse primeiro momento que a gente está já caminhando, claro, não é uma coisa assim, não é um assunto que não vai fazer parte já, pode fazer parte agora, mas depois que esses princípios já estão mais acessíveis para nós, essa segunda parte prática a gente vai começar daqui 3 encontros. Ou não, pode ser que já vá entrando, né? Mas o que importa aqui, né? A gente se conheceu lá eu tive lá no Oshachana, a gente não está criando uma comunidade, ainda mais com a sua experiência de comunidade, eu preciso deixar bem claro que a gente não está criando uma comunidade, porque você, como já vem de uma experiência de comunidade, tem isso forte já, né, presente em você. Os outros podem vir com uma ideia imaginária, você não, você tem uma ideia bem concreta disso, então é bem claro que nós não estamos criando uma comunidade, a gente tem aqui esse espaço, a gente já construiu muita coisa aqui nesses 7 anos que a gente está aqui
pondo energia nesse espaço. A gente está se construindo o tempo todo e agora a gente está criando princípios e vivendo esses princípios para abrir, para que outras pessoas venham, mas a gente não tem nem como ainda e nem data marcada para isso. Então, não é nem que você está atropelando, é que a gente não tem essa resposta nesse momento. Mas é muito importante saber que eu caminhei, eu fui em muitas comunidades, né, no Brasil, numa época ali que eu fazia um processo, que inclusive me levou lá no Rosh Hashanah. Eu tive lá acho que 2 vezes, e muitos lá da comunidade tiveram aqui também. E, sem dúvida, é a comunidade mais estruturada que eu conheci até hoje. E hoje são 90 pessoas ali, então é uma comunidade que só cresce, só se potencializa, e é uma comunidade. Tem regras estabelecidas, tem a figura de liderança, tem a organização, é uma empresa, né? Uma comunidade empresa, tem o que sustenta, tem os seus princípios, das práticas que sustentam, e por isso que eu te digo que aqui não é uma comunidade. Já estamos aqui em 12 pessoas vivendo de uma maneira comunitária, mas que não é uma comunidade, né? Mas a gente pode já aprofundar no próximo encontro essas questões que você está trazendo, mas só para te dizer que no começo de junho essas questões vão estar mais claras para a gente responder também, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Gratidão. E também estamos em contato, se você quiser entrar em contato particular para a gente já ir desenvolvendo coisas, fica à vontade, tá? Tá, eu te mandei no Instagram, mas acho que você não viu. Eu vejo muito pouco o Instagram, ainda não me acostumei com essa ferramenta. Mas vou olhar. E eu vi que você tinha pedido aqui, se alguém puder colocar o link para o Muda do Telegram, para a Vijaya, eu não sei se alguém colocou, que eu vi que você pediu. E se o André vai me passar depois para o WhatsApp. Muda. Então tá bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. E tem, acho, a Bárbara. Babi, obrigada a você. Babi, está de mão levantada aí? Ainda? Tá dando para ouvir, Tô? Diga. Vou no sem vídeo. Oi, todo mundo. Sim. Falando aqui da mata também, de Ubatuba, com um sinal oscilante. Muito tocada, muito reverberando, desde o nosso retiro, né, Ana? E sim, gostaria de trazer uma experiência, assim, dessa questão do não fazer, que eu sou eu me identifico muito fortemente com essa fazedora, então, para mim, durante anos, eu oscilava na oposição fazer tudo, fazer nada. Então, ou eu estava na ação freneticamente, ou no nada. Quando eu digo nada, é apagada, né? Eu dormia, eu me botava para dormir mesmo. E nesses últimos dias eu tenho sentido essa fricção, nessa vontade de dormir, e tenho experienciado através da música, do plantar, do cozinhar, né, que não sou eu atuando sobre isso. Não é a minha história. É muito interessante para uma dramaturga, atriz, escritora, se desconectar da história, né? É a minha história e não é. Eu estou aqui e não estou. Então, essa amplidão desse campo, né, esse espaço, tem me colocado em sonhos, em movimentos muito intensos,
E eu tenho só olhado e dado risada, assim, agradecida, porque as coisas vão acontecendo. E, poxa, eu larguei mão daquilo e, de repente, putz, é muito interessante experimentar isso. Uma coisa clássica, a louça eu amei, né? Porque eu acho que a cozinha, ela traz esse público privado de forma bem clara. Mas quando eu vejo aquela louça, assim, eu olho para mim e falo, gente, quanta água parada, quanto lodo está me habitando, né? E aí decanta o lodo faz parte, e vamos juntos, raiz e copa, lodo e limpeza juntos, né? Eu queria falar e estava bem concreto, aí começa a falar, só sai poesias e imagens. Ai, ai. É isso, amo vocês, que honra estar aqui. É um presente mesmo encontrar essas pessoas no fim de linha, assim, sabe? A gente rastejando, fazendo os casulos. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu só posso agradecer estar nesse lodo junto de vocês. Amo vocês! Babi, querida, obrigada pela parceria, viu? A gente está finalizando o nosso tempo aqui, mas eu vou trazer a abertura para que no próximo encontro a gente possa aprofundar. A Lu Lopes quer levantar a mão. Não precisa levantar, abre aí o microfone, Lu. Fala aí. Eu queria, antes de esquecer, a gente está conseguindo escutar a vocês muito bem, pelo presente assim que o Márcio mandou para a gente, essa caixa de som maravilhosa. Então, obrigado, Márcio, pelo presente. Que é muito útil aqui, muito usado. Querido Diga, Fábio, Lu. saudade de você, querido. Eu quero dizer que eu estou com mais ou menos saudade do Fábio, para começar. Porque você tem outro. Bom, eu queria assim, saber se a Ana podia, ou você, ou o Guto, ou a Rose, que estão ali atrás fazendo a Santa Ceia. Está muito a Santa Ceia e todos os apóstolos estão com Covid, e aí só tem a Mãe Maria e Jesus Cristinho. Tá lindo. Eu queria saber, Ana, só se você pode retomar um pouquinho falar um pouco sobre esse romper do fazer, de um ciclo vicioso, porque assim, eu estou com muita dificuldade de romper um ciclo criativo que está me deixando hiperativa, barulhenta, aflita, e eu estou reconhecendo isso porque eu fui para Piracanga, fiz aquele retiro dos 14 dias de iluminação, sem comer, sem beber, sem falar. E lá o barulho foi o mesmo, assim, eu ouvia música na orelha, sinfonia, eu via imagens, eu tinha ideias, e isso ficou muito evidente para mim lá, e agora está acontecendo a mesma coisa, né? Eu estou me sentindo afogada de mim mesma. E eu queria uma ajuda, assim, para você falar de novo sobre o romper, né? Como que eu rompo um ciclo vicioso? Sim, a gente vai aprofundar isso, mas eu vou trazer isso que a Lu pediu junto com esse movimento da louça que eu trouxe também. Que quando a gente... Qual que é o ciclo vicioso? É a busca de um fim, né? Então, quando o cachorro corre atrás do rabo, que vira um ciclo vicioso, porque está buscando aquele rabo
que nunca vai encontrar e que nunca vai chegar nele. Então, o ciclo vicioso é essa busca constante do mesmo fim. E a gente tem um fim comum, todos nós, que na nossa sociedade, na nossa cultura, esse fim ele aparece diferente de comunidades indígenas, aborígenas e comunidades que surgiram antes e quando elas não entram na nossa cultura, nessa cultura que foi criada por nós ocidentais, essas pessoas ainda estão preservadas disso, né? Nós nascemos e a gente foi carimbado como ilegítimos. A gente nasceu e assim carimbou, você não é legítimo e você não pertence. E agora você tem do seu nascimento até a sua idade adulta para conquistar esse status de legítimo e de pertencer. E esse é o seu rabo que você vai correr atrás o tempo todo e nunca vai chegar, porque sempre tem alguém que acha que você precisaria ser um pouquinho ainda diferente para pertencer e para ser legítimo. E esse carimbo que a gente carrega e que a gente ainda luta por ele, cada um vai fazendo de uma maneira isso. Cada um vai fazer mais conectado com as suas artes, mais conectado com o seu talento, ou desconectado de tudo isso e oportunista, né? Porque tem uma oportunidade ali, seja de uma maneira ou de outra, está todo mundo correndo atrás disso, de ser aceito, de ser amado, de ser legítimo, de ser reconhecido pelo outro. A gente vai romper esse ciclo vicioso quando a gente parar de querer ser reconhecido de fora. Não é só parar porque decidi parar, quando a gente não sentir mais essa necessidade. Então, eu vou trazer em termos práticos, né? A gente chega e tem uma cozinha comunitária que não está funcionando de uma maneira fluida. Quando a gente quer ser reconhecido de fora, o que a gente vai fazer? Vai trazer todas as nossas representações ali. Tudo que a gente conhece, como é que a minha mãe faria, ou como é que seria o contrário que a minha mãe faria, ou como é que o outro gostaria que eu fizesse, ou aquele texto lindo que eu ouvi e que fala que se a gente fizer assim, 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 vai dar certo. Quer dizer, eu sempre vou buscar fora de mim o caminho, né? E tudo isso porque, no profundo, a gente está buscando essa legitimidade. Parece que a gente comprou essa história da queda do paraíso, que é bem cultural, né, do Ocidente, e a gente está órfão de mãe e de pai, e logo depois vem a história dos dois irmãos, de Caim e Abel, e quando você é irmão, você está buscando, então, o reconhecimento da mesma pessoa, da sua mãe e do seu pai, então a solução é matar seu irmão para ganhar essa disputa, né? Tudo isso, na minha perspectiva, está sendo encerrado com esse fim de era de peixes, está sendo encerrado, e a era de aquário nos traz outros conflitos, outras fricções, melhor dizendo, né? Então, vamos voltar para a prática. Entro na cozinha e vejo a cozinha de um estado que não dá, não é sustentável, a primeira coisa é o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo com isso? E aí conseguir perceber que esse que eu estou sentindo é, de alguma maneira, uma representação, uma reprodução do ciclo vicioso. E aí eu vou integrando, né? A gente já fez vários encontros, mas agora eu só vou trazer isso para encerrar o encontro de hoje e a gente segue na semana que vem, né? Mas o que eu estou sentindo? Aí eu integro o que eu estou sentindo. Quando eu integro o que eu estou sentindo, abre uma outra camada, uma outra perspectiva. Aí eu posso sentir outra coisa, integro. Vou integrando tudo que eu vou sentindo, que vai aparecendo e eu vou sentindo. Então, fora e dentro vai me dando esse caminho. Até que chega uma hora que eu não vejo nada, não sinto nada. Quando eu estou neste lugar
nessa mente, na natureza dessa mente, onde ela não está já num aspecto de que eu estou preso, né, a alguma crença, algum padrão pré-estabelecido, eu olho para aquilo e não estou sentindo nada, eu começo a olhar as coisas. E aquilo que o Fábio falou, surge uma necessidade, surge uma criação. E aí eu vou fazer as coisas, não jamais para preencher o que eu estou sentindo, ou evitar o que eu estou sentindo, ou buscar sentir alguma outra coisa. Aí eu já estou em outra conexão com aquilo. Então eu faço, eu atuo naquilo. Muito bem, fiz, como o Fábio deu exemplo aqui, né? A cozinha toda organizada, toda arrumada. E agora, quando vai entrar o outro, e não vai nem perceber que está tudo arrumado. Uns não vão nem perceber, outros vão perceber, achar lindo, mas continuar usando da mesma maneira. E aí, mais uma oportunidade. O que é que eu sinto quando isso acontece? E vou integrando, até que chega uma hora que, da mesma maneira que eu fui lá e consegui fazer as coisas, eu vou lá e consigo falar com o outro. Mas da onde está vindo esse falar com o outro? Não está vindo de um desabafo, não está vindo de uma compensação, não está vindo de uma busca de reconhecimento. Eu preciso que você me reconheça, que você me legitime, porque eu vim aqui, arrumei tudo e você está bagunçando. Quer dizer, você não está me legitimando. Não vai vir desse lugar. Vai vir de um lugar onde você não deve nada para o outro e o outro não deve nada para você. E essa sua fala pode ser uma fala radical, pode ser uma fala assim, você não entra mais nessa cozinha, você não sabe lidar com uma cozinha, você não entra mais nessa cozinha. Olha que radical que é isso. Mas de onde veio isso? Não veio de um autoritário. Veio de alguém que está livre para falar isso e libertando o outro, porque de repente era justo que o outro, o impacto que o outro precisava sentir para poder acordar, despertar e falar, não, peraí, o que eu estou gerando? Que eu estou gerando na minha vida? Que efeitos eu estou causando para eu mesmo viver? Então, olha que radical. Não é da onde, não é de soluções, não é de desabafo, não é de jogo de poder, não é deixa eu respirar e ficar uma pessoa boa e falar de uma maneira amável aquilo que eu falaria matando se eu não tivesse respirado. Não é ser tolerante para poder... O tolerante é aquele que não mata na hora, mas deixa para matar depois, né? O tolerante, até que uma hora não dá mais, porque já deu, né? Então, todo esse campo, né, de ilegitimidade, de não pertencimento original na nossa cultura, atua nesse barulho constante de que eu preciso postar, eu preciso ser reconhecido, eu preciso que o outro... Eu preciso criar, eu não posso parar de criar, porque se eu parar de criar, quem vou ser eu? Então, quando a gente começa a experienciar práticas de uma mente, de uma natureza de uma mente que não é uma natureza ocidental, que não é uma natureza humana, é uma natureza naturante e naturada. A mesma natureza de uma mente humana, quando ela está na sua natureza, é a mesma do ocidental, do oriental, do indígena, do aborígena, é a mesma da planta, é a mesma dos animais, é a mesma da terra. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto a gente não sabe sobre a natureza da mente, né? Que é a causa de todas as possibilidades e de criações. Nessa perspectiva que eu estou trazendo aqui. Então, quando a gente começa... Porque quando vai fazer, né, um retiro, e um retiro com essa intensidade, né? Eu te acompanhei, né? A gente está juntas há 30 anos, mais próxima ou mais a meia distância, mas sempre se sabendo uma da outra, né, Lu? Então, eu te acompanhei ali. Voltou magérrima, voltou cheia de criações, porque você nunca vai parar de criar, né? Mesmo que fique ali sem comer, fique ali naquele estado. Agora, quem é que está criando? Porque a capacidade criativa, ela não está
na necessidade do outro. Isso quer dizer o quê? A sua capacidade criativa não depende do outro te aceitar, não depende do outro te qualificar e te classificar, não depende daquilo virar um produto. A sua capacidade criativa é da sua composição, é da sua posição no mundo, né? Então, se deixar de fazer, me vem aqui uma experiência, teve aquela época, né, quando você tem 20 e poucos anos, que, no meu caso, eu com pai e mãe bem, aparentemente muito fácil de lidar, né, porque meus pais nunca me cobraram ser alguém, eu recebendo tanto quanto eu recebi dos meus pais, eu queria devolver para eles, né, eu queria mostrar para eles que valeu a pena eles terem investido o que eles investiram em mim, de cuidado, de educação. Então, era uma dívida eterna, impagável. Impagável porque eles me deram a vida e era impagável. Então, tem aquele momento que você quer matar pai e mãe, que é a comunidade que foi mencionada aqui, né? Ela já não está mais aqui. Tá, pela Vijaya. Eles têm todo um processo, né, de matar pai e mãe, porque a gente fica muito preso desse reconhecimento eterno, dessa necessidade de reconhecimento. E quando a gente começa a fazer práticas, eu me lembro de uma prática que eu resolvi fazer, é que eu não vou mais mostrar para o meu pai e para minha mãe que eu sou uma pessoa boa, ou que eu dei certo na vida. E aí eu não compartilhava mais com eles, não chegava mais com as notícias, olha, recebi aumento, ou fui elogiada, ou ganhei prêmio de melhor bailarina, ou eu parei e parecia que eu ia morrer, eu não ia mais existir. Se meus pais não... Eu lembro que não foi fácil esse processo, mas foi absolutamente necessário e um alívio, uma liberdade enorme. E, para minha surpresa, não fez absolutamente nenhuma diferença. Continuei existindo igual para eles e talvez eles se sentissem um pouco mais aliviado de tanto bombardeio que eu trazia para eles, né? Então, são práticas que parece que vão ser mortais e se a minha criação não gerar um produto? E se eu não partilhar a minha criação? E se ninguém souber que eu estou criando? Isso vai te fazer entrar em contato com a própria criação. Então, esse deixar de fazer, o deixar de fazer, vai fazer com que o que se faz tenha outro lugar, tenha outra qualidade, tenha outra riqueza, né? Como você se sente, Lu, quando eu te trago isso? Eu não sei nem dizer, porque hoje eu estou muito mexida, assim, sabe? Estou muito mexida. Eu tive um sonho que eu olhava para mim, assim, eram duas, né? E eu falava que eu queria ir embora para mim mesma e que eu estava com muito medo de não ser mais eu. Eu falava, eu gosto tanto de você e acho você muito legal. Você é muito legal, mas assim, eu já não tenho mais vontade de ficar com você, eu falava para mim. E hoje eu acordei muito mexida, né? Então, assim, eu ouvindo isso, ainda me pega num lugar de um medo da sobrevivência financeira, né? Porque o que eu faço vende. Eu não sei como eu consigo vender as coisas que eu faço. E então eu fico muito dividida em largar. Eu tô no meio do caminho mesmo, sabe? Porque eu já enxergo muitas imagens, já sinto muitas coisas. Alguém falou aqui a gangorra psicológica outro dia e eu fico assim, sabe? Eu tenho vontade já muito clara e tenho medo, e estou sentindo medo de executar o que eu sinto que já é insustentável, né? Sustentável. É um portal esse, é uma morte. Oi, Lu, a gente vai terminar, Lu, mas para que você não se sinta sozinha,
eu sonhei o mesmo que você, sabe? Eu já não te aguento mais. Você é ótima, tudo, mas eu não te aguento mais. A gente sonhou a mesma coisa. Essa intimidade, né? Ó, eu tive que entrar aqui no meio e falar que eu também sonhei, Lu, a mesma coisa. E eu quero te falar uma coisa. A minha filha pequena também não só sonhou, como ela materializou um palhaço e falou que você não, que a Rubra é a avó dele. Fica a dica, te amo. Te amo. Olha, ô Lu, dá conta aí, porque é um portal. E caramba, você vem há tanto tempo, né, se conectando. E por que é que a gente se abre tanto, se trabalha tanto, se conecta tanto? Porque uma hora chega numa passagem, e aí a gente vai precisar de todas as ferramentas, todos os processos. É uma morte. Hoje, quando iniciou o processo, que eu não tinha ideia por onde a gente ia, né? Eu falei, Fábio, você tem alguma sugestão por onde a gente vai? Ele falou, vamos falar de morte. E aí, uma hora, mas como eu comecei falando, não surgiu nada de morte, mas uma hora aí já apareceu, e agora, finalizando o encontro, agora ficou claro ali o que o Fábio propôs. Estamos falando de morte, é uma morte aí, e é um privilégio morrer e continuar ainda vivo para poder seguir e vendo que quando chegar aquela outra morte que tanta gente teme, né? Quando chegar aquela outra morte, a gente já está craque de passagens, de transformações. A gente já viveu. Para mim, são sempre portais que vão abrindo, e essa experiência dessa transformação é essa grande preparação para a grande morte, né? Então, boa morte aí para você. Eu acho que você está super preparada, mas a gente nunca está preparado. Se prepara e quando chega a morte, a gente fala, mas boa morte para você, e a gente segue, estamos juntos. A gente te encontra do outro lado do portal. Todos te desejando uma boa morte e seguimos, querida. Seguimos. Estamos juntas. E todos nós aqui, então, a gente vai finalizando aqui esse encontro e quinta que vem a gente faz o 10º encontro da Vila 11 e depois, entre mortos e feridos, vamos seguindo. E um beijo para todos. Uma boa quinta. A Lu se preparou para não contaminar ninguém.